compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho, começar a falar sobre, a gente falou na aula passada, como é que eu consigo planejar uma atividade, quais são os itens que eu preciso considerar. Aí a gente falou espaço, horário, equipamento, capacitação da equipe, público-alvo, e aí depois falou sobre planejamento, organização e tudo mais. Hoje, a gente vai começar, né, nessa parte inicial, falando sobre o público-alvo. Quais são as características que eu preciso observar naquela plateia, naquele público que eu vou oferecer uma atividade. Óbvio, uma atividade que é ofertada para uma criança, geralmente é diferente de uma atividade que é ofertada para um idoso, geralmente. Então, a gente vai perceber em alguns exemplos aqui que cada população, a gente chama público-alvo, são aquelas pessoas que a gente vai trabalhar uma atividade. Cada público-alvo tem a sua característica, ou, no plural, as suas características, que, quando a gente entende o que é cada uma das características, ou como se comporta cada uma dessas populações, fica mais fácil eu conseguir ajudar. Bom, vamos lá. Bom, a gente chama de primeira infância toda pessoa, todo indivíduo que tem até 6 anos de vida. Então, desde o recém-nascido até os 6 anos, a gente chama de primeira infância. Nessa primeira infância, obviamente, a gente precisa trabalhar atividades que são mais voltadas para quê? Para brincadeiras. Porque a criança, a gente sabe, principalmente nessa fase, gosta de brincar demais. Não tem muita energia, gosta de correr, pular, saltar. Então, essa população, esse público-alvo, que é a primeira infância, até 6 anos, normalmente a gente trabalha atividades voltadas para brincadeiras, certo? E aí, ou podem até ser alguns jogos, cantigas, imitações, mas entendo que a prioridade dessa primeira infância, que é esse primeiro público-alvo da gente, é atividades que estejam mais ligadas para isso, para gastar energia, para poder distrair, correr, pular, saltar. É isso que essa população normalmente se interessa, certo? Isso por conta da idade, ainda estão em uma fase de desenvolvimento e por aí vai. Mas, claro, você e eu, cuidadores, em algum momento podemos lidar com pessoas mais velhas do que 6 anos, com certeza. E aí a gente precisa entender outras características de outras populações, ou público-alvos, como a gente chama aqui. Por isso que tem a segunda infância. A primeira vai do 0 aos 6, a segunda dos 7 aos 12, como vocês podem ver aqui. Ó. Deixa eu marcar para vocês. Aqui, ó. Opa. Dos 7 aos 12 é a segunda infância. E aí, é importante que vocês notem que, para esse caso aqui, você já tem um desenvolvimento intelectual maior. Então, essas crianças, talvez nem todas se interessem mais por aquelas brincadeiras de ficar correndo para lá e para cá. Porque as que já têm 12 ou quase, já estão com uma mentalidade um pouco diferente. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, mas uma característica delas é que nesse período, geralmente são egocêntricas, são egoístas, então elas não querem ficar brincando muito com o coleguinha e tudo mais. Ainda mais, você está entrando na adolescência, o que, é que geralmente eles falam? Ah, isso é coisa de criança. Ah, eu não sou criança, aí se acham adultos. Então, o tipo de brincadeira que a gente oferece para essa segunda infância está mais voltado para quê? Para atividades em equipe. Porque aqui você já tem o quê? Uma estratégia. Você tem grupos de competição. Não é mais aquela brincadeira infantil, não. Aqui eles já começam a ter uma mentalidade um pouco diferente. E aí a ideia é que você sempre ofereça uma atividade que atraia, que cause esse interesse. E aí é por isso que a gente estuda ou passa algumas recomendações sobre essas infâncias. O que mais? Teste de raciocínio.
Quando a criança nasce, ela não sabe nem mesmo falar o seu nome, na verdade, não sabe nem conversar, não tem controle do seu corpo, nem nada. Conforme o tempo vai avançando, elas começam a assimilar sensações. Depois vão descobrindo que o que elas fazem interfere no meio ambiente, vão descobrindo que ela tem um pai, que tem uma mãe, e aí vão começando a entender o que é número, e aí, em algum momento, elas conseguem desenvolver um raciocínio lógico. Olha, eu sei que você não é você. Nós somos pessoas diferentes, eu vivo em uma família diferente, eu tenho um corpo diferente do seu. Essa lógica, esse raciocínio fica bastante acentuado nessa segunda infância. Por isso que aqui a ideia é a gente já deixar um pouco de lado as atividades voltadas para brincadeiras e talvez começar a trazer jogos mais voltados para a inteligência. Memória, estratégia, raciocínio lógico, jogos matemáticos, talvez já começar com jogos em outra língua, talvez em inglês, se fizer sentido para a sua população. E aí, Bruna? Tudo bom? Ou seja, são populações diferentes. O que mais? Brincadeiras de ação, jogos de tabuleiro, e aqui você pode incluir xadrez, dama, e por aí vai, né? Bom, numa dama, não é um jogo tão simples quanto brincar de pigue-pegue. É um jogo que você tem que ser estrategista. Então, eu trabalho o quê? A estratégia, a inteligência deles, tá bom? Do pessoal que se encontra nessa faixa etária dos 7 aos 12. A gente cortou todo mundo que se encontra dos 7 aos 12. Esses são alguns exemplos interessantes para a gente brincar, para oferecer atividade. Jogos de carta, aqui você vai ter cacheta, baralho, enfim. Uno, que é bem legal, e por aí vai. Carrinho de mão, Cinco Maria, mímica, morto-vivo, amarelinha, pula corda, dança das cadeiras. Percebam que há uma diferença nítida entre jogos de raciocínio e amarelinha. Por quê? A criança com 7, lembra que essa fase vai dos 7 aos 12. Essa criança com 7 ainda tem um pouquinho das brincadeiras. Ela só vai amadurecendo por volta do quê? Dos 8, dos 9, dos 10, dos 11, dos 12. Então, por isso que eu preciso considerar. Se eu tenho um público, eu trabalho numa creche, vamos ser mais prático, uma creche. Na sala de aula, eu trabalho com crianças de 7 anos. Compensa mais eu oferecer amarelinha, mímica. Agora, se são pré-adolescentes, 11, 12 anos, talvez um jogo mais estratégia. Percebem que essa faixa é muito grande. Eu tenho crianças que estão começando a se desenvolver e já tenho pessoal quase na adolescência. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade para poder oferecer. Por isso que tem brincadeiras tão infantis quanto a amarelinha e, de repente, jogos de tabuleiro, jogos de carta, porque eu tenho pessoas em idades diferentes e a mentalidade e a forma de enxergar o mundo já é diferente. Tá bom? Aqui, sim, entram os nossos queridos. Deixa eu só ver o que o pessoal falou aqui. Galera do Zoom, estou abrindo o bate-papo, tá? Daqui a pouco abre aqui. Eu já apertei para abrir, às vezes demora um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dando aula, eu logo abro. 0 aos 6, primeira infância. 7 aos 12, segunda infância. Agora, 12 aos 18, a gente enquadra como adolescentes. E aqui, vejam que a atividade já mudou. Não falo mais de amarelinha. Não falo mais de pique-pega, não. Intensifica muito mais e eu começo a ter outros objetivos. Então, se o seu paciente, ou se os seus, se você trabalha em um lugar que tem vários, né, essa idade, se os seus pacientes, ou se o seu paciente se encontra nessa faixa etária dos adolescentes, dos 12 aos 18, tem alguns exemplos de brincadeiras ou atividades que você pode propor. E aqui é exatamente a mesma lógica. Um adolescente de 12 tem uma mentalidade bem diferente daquele de 18. Por quê? O de 18 provavelmente já está terminando o ensino médio, já viu, já tem conhecimento sobre física, matemática, sociologia. A cabeça, digamos assim, a mentalidade já está muito mais desenvolvida. Então, eu preciso trabalhar nesses indivíduos que estejam próximos dos 18, vamos colocar, sei lá, os do ensino médio, vai?
algumas atividades que sejam mais voltadas para o raciocínio. Esses não vão querer brincar de amarelinha, não adianta, esses aí esquece. Aí não faz, ou pode até brincar, mas é difícil isso. Então, eu preciso ter sensibilidade. A gente dividiu em faixas, em grandes cortes, 0 aos 6, então são 6 anos. 7 aos 12, mais um tanto de anos. 12 aos 18, muitos anos, e nesse intervalo, dentro desse grupo de adolescentes, a gente tem subgrupos, ok? Mas são aí alguns exemplos que a gente consegue trabalhar. Vamos ver. Gincanas. E aqui, gincana, você pode propor diversas, né? Tem todos os tipos de gincanas, né? Atividade junto à natureza. Então, vamos... Hoje a gente vai fazer um camping, sei lá. Vamos brincar. A gente vai acampar. Isso aqui tem... Hoje em dia tem várias áreas de lazer que permitem espaços, parques, que permitem acampar com segurança. Então, um exemplo, não, você não vai fazer isso, mas é só um exemplo para você entender o quê? Atividade junto à natureza. Vamos conhecer o Parque Curupira, sei lá. Lá tem grama, tem bicho. Vamos para São Carlos, no Bosque de São Carlos. Atividade com a natureza. Vamos conhecer o mar, vamos na Aquário de Santos para ver os peixes que tem lá dentro do aquário e tudo mais. Então, são ideias. Jogos de grande complexidade, principalmente para o pessoal que está perto dos 18, ou para a galera que já está no ensino médio, né? 16, 17, 18. Esportes, com certeza. Esportes tanto de, digamos, grupais ou em equipe. Futebol, handebol, vôlei, polo aquático e por aí vai. Quanto o esporte que o seu paciente possa praticar sozinho. Corrida, musculação, sei lá. Tira-onda, se for o caso. E aí a gente tem que ir desenhando, tá bom? Teatro. Teatro é muito bom porque, às vezes, o seu paciente é fechado. Não é de muitas palavras. Eu tenho um amigo que é apaixonado por teatro. E era muito fechado desde sempre. Eu estudei e morei com ele fora. A gente fez ensino médio fora. E aí era muito fechado. E ele falou, cara, eu preciso fazer teatro porque eu acho que o teatro vai me ajudar a conversar com as pessoas, a socializar, a ter contato e tudo mais. E aí ele começou a fazer teatro, e aí, assim, mudou demais. Ou seja, o teatro pode ser uma atividade. Você tem um paciente que é muito acanhado, é muito na dele, talvez ele consiga se descobrir, ou pelo menos consiga conversar melhor, não ter medo ou receio das pessoas, por meio de atividades teatrais. Aí um recado, né? Dança, sim, isso serve para todo mundo. Essa com certeza, desde os 12 até o fim da vida, né? Desde o início, a dança dá para todo mundo, tá bom? E aí, música. Entendam música tanto como atividades com música. Por exemplo, a gente vai pegar, olha, vamos tentar entender. Quando eu estudei redação, eu fui voluntário em uma escola e aí eu trocava aula de redação por arrumar um jardim da escola. Era uma troca que eu fazia com o cara, porque ele entendia muito de redação e eu já tinha sacado para esse cara vai me ajudar. E aí ele falou, olha, você quer ser voluntário da escola? Eu falei, opa! Falou, Aí ele falou assim, mas aí se você for, eu te dou aula de redação de graça. Era o diretor de uma escola. Eu falei, tô dentro, quando eu começo. E aí ele fazia muito isso. Ele era fã do Roberto Carlos. O que ele fazia comigo? Pegava as letras do Roberto Carlos, começava a explicar. E aí ele vem detalhando, estudando a letra, qual era o contexto, por que o Roberto tinha colocado aquilo na música, qual era a ideia dele, qual era o sentimento, e ele sempre me perguntava, o que você acha que ele quis dizer com, sei lá, esse cara sou eu? Cara que pensa em você toda hora. E aí ele ficava me questionando. Então, a música não é só ficar ouvindo música ou dançando, não. Pode ser também usada para a gente tentar entender um contexto. É uma música mexicana, né? As músicas latinas maravilhosas. Tango, fantástico. E aí, mas eu não sou formado em música, mas não precisa, tem tantas. No YouTube tem cheio de explicação. A ideia é, não entenda música só como colocar um foninho de ouvido no seu paciente. Isso é muito bom, mas não é só isso, tá bom? Bom,
Então, a gente foi lá do 0 aos 6, 7 aos 12, 12 aos 18. Agora tem a galera que a gente chama de adultos. Esses adultos são, ou começam, né, com 18 anos. Então, todo mundo que, provavelmente a gente aqui, todo mundo que está dos 18 aos 59, adultos, tá? E aí aqui, tem muitos anos, com certeza, tem grandes intervalos. Alguns dividem essa fase em jovem adulto, em meia-idade, a galera dos 45, 50 anos. Tem alguns estudiosos dividem essa fase em várias etapas, ou subetapas. Mas, para a gente, isso aqui já é suficiente. Quem são esses adultos? Essa pessoa que muitas vezes, e geralmente, já entende o que é o amor. Entende o que é gostar de uma outra pessoa. Tem a empatia. Então, aqui eu já começo a trabalhar com questões também voltadas para sentimentos, porque a pessoa consegue entender. Eu não preciso estar na África, por exemplo, para ver uma imagem e ficar comovido. Se você pega uma imagem da África, uma foto, tem várias fotos famosas, que inclusive fotógrafos já levaram vários prêmios por conta de imagens fotografadas lá, né? Se você mostra uma imagem para uma criança de 5 anos, uma imagem da África, para ela não consegue ainda entender o que é. Mas alguém dessa idade aqui, com certeza, já vai conseguir, porque consegue se colocar no lugar do outro. E aí tem muitas imagens fortes, né? Não vou mostrar aqui, mas joga no Google lá que você vai ver várias. Esse é um exercício que eu trabalho o quê? A empatia, o respeito, porque não o amor, né? A ética, enfim. E aí tem vários exemplos. Mas tem aqui atividades em grupo, jogos de sorte. Entendam jogos de sorte como, por exemplo, sei lá, bingo. Turma igual, os idosos amam, né? A gente vai chegar lá. Mas aqui também já pode ter pessoas que adoram. Sorteio e por aí vai. Cinema, quem não gosta, né? Quem não gosta de cinema? Inclusive, eu tô sentindo muita falta, viu? A gente ia, a Giovanni, a gente ia bastante. Mas assim, uma vez por mês, a cada 2 meses. Cinema, teatro, shows, porque aqui já começam a gostar de bandas, sei lá, de cantores. Ah, eu amo AC/DC, a banda de rock. Eu amo, sei lá, Frank Sinatra, U2, uma banda de rock da hora. Enfim, sei lá, Caetano Veloso, por aí. A ideia eu consigo despertar outros sentimentos nesse pessoal aqui dessa faixa etária dos 18 aos 59, certo? Aqui você tem também pessoas que estão próximas do quê? Da aposentadoria, geralmente. Agora está um pouco difícil, mas, teoricamente, você já tem pessoas que já são talvez até idosas, ou, desculpa, perdão, que já são avós ou quase. Então, conheço pessoas que não têm 59 anos e já têm bisnetos. Então, aí, imagina, você precisa entender que a mentalidade dessa pessoa, sei lá, com 55 anos, minha sogra tem 56. É muito diferente de um jovem de 18, porque o jovem está entrando na faculdade. Ele quer, fala, né? Quer ir para a faculdade, para fazer festa, enfim, quer morar fora, tem azaração, e é muito diferente a mentalidade de alguém com 18 e alguém lá por volta dos seus 60 anos. Por isso que a gente não existe uma regra clara. Por quê? Porque eu preciso entender o meu paciente. Eu, por exemplo, não tenho 59, mas eu gosto de Frank Sinatra. Um cara antigo. Nem todo jovem gosta disso. Tem jovem que acha isso cafona. Ah, maluco, mas você tem 27 anos e gosta de Frank Sinatra, esse cara já... Mas eu gosto. Então, não é uma regra, né? Não é uma regra. O que eu preciso é entender o meu paciente, aí eu posso propor de acordo com o que me interessa, por aí vai. Saindo dos adultos, a gente entra para a última, entre aspas, fase, ou para último público-alvo, que são os idosos. 60 ou mais anos de vida, a gente entende como idosos. E esses idosos, aí tem outras subdivisões. Então, tem os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos. Então, idosos jovens, 60 a 74, jovens.
Idosos velhos, 7,5 a 8,4, e idosos mais velhos, 85 e diante. Novamente, idosos jovens, 60 a 74, idosos velhos, 75 a 84, e idosos mais velhos, 85 ou mais. Faz sentido, né? Um idoso de 92 é bem diferente de um idoso de 60. Então, por isso que tem essa classificação, e eu tenho que considerar isso também, né? Eu conheço um idoso, ele é um caso à parte, mas ele tinha 85 e ele corria mais que eu, inclusive. Mas ele é um caso à parte. Não posso admitir que todo idoso com 85 corre. Ele corria 45 minutos direto, ininterruptamente, direto. 45 minutos, segunda, terça e quarta. O cara era uma máquina, japonês. Mas comia tudo certinho, o cara era fantástico. Muito inteligente. Fazia aulas com alunos da USP de matemática. Inclusive, era melhor, tirava nota mais alta que os alunos, porque a USP em São Carlos permite você. Eu quero fazer uma matéria lá. Você pode fazer, não tem problema, mesmo não sendo aluno. Você pode fazer uma matéria, duas. E aí, como ele gostava de matemática, foi ele que calculou o metrô de São Paulo. Ele era fera, ele adorava álgebra e geometria analítica. E aí ele ficava indo lá fazendo aula com os alunos da USP. E esse cara era fantástico, ele tinha 85, mas ele é um ponto fora da curva. Não posso admitir que todo idoso com 85 vai fazer aula na USP e ter... Não é um padrão. Isso aqui é o quê? É heterogêneo. A Gi, provavelmente, quando ela envelhecer, vai ser diferente de mim. Não é nem quem é melhor, quem é... Não. Não. Hábitos alimentares, estilo de vida, né? O sexo faz, né? Faz diferença. Poder aquisitivo, muitas vezes, no nosso caso, acho que não, né, Gil? Mas por exemplo, vamos pegar o Jorge Paulo Lema, o principal dono da Ambev. Não só da Ambev, né? A Ambev tem várias empresas dentro dela. O cara é bilionário. Hã? Então, porque assim, o cara aí ele fala assim, eu sou tenista. Você fala, cara, mas esse cara tem 70 e tantos anos, o cara é tenista. Por quê? Aqui, a equipe de fisioterapeuta, a equipe de nutricionista. Porque o cara é bilionário, não é nem bilionário, muito, muito rico. É diferente de a gente pegar um idoso que mora no bairro mais simples, que sempre morou na roça, sempre fez a mesma coisa. Então, essa sensibilidade a gente tem que sempre olhar com esses olhos, né? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Eu tentei abrir. Principalmente agora. Opa! Então, o que a gente está falando, pessoal, é que ela disse aqui, principalmente agora, que muitos idosos não conseguem receber a aposentadoria. Isso é verdade. Ou auxílio. Muitos contavam com auxílio. Eu conheço pessoas da minha família, que não receberam, por exemplo, e são idosas. O que elas fazem? Precisam sair às ruas. Então, aí você começa a ter uma pessoa idosa, que já tem, né, várias alterações, durante décadas de vida, seu corpo foi sofrendo mutações, modificações, tem muitas limitações, às vezes, muitas dificuldades familiares. Então, o filho arrumou um netinho, mas deixa com o idoso. O filho não quer saber de cuidado. E acontece. Aí o que o idoso faz? Além de ter dinheiro para cuidar de si mesmo, tem que arrumar dinheiro para cuidar do neto, que agora mora com ele também. Então, aí, saúde financeira, saúde social, saúde psicológica, saúde física, vai tudo sendo comprometido. Não é regra, mas isso acontece em muitas casas do nosso Brasilzão, né? Mas, se não a maioria, concordo. Pelo menos o que eu conheço, a maioria. Então, ou seja, não posso, eu tenho que ter essa sensibilidade para olhar para essas pessoas. Isso em todas as fases, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu via meu professor, a primeira aula, ele começou a falar de fagocitose. O que esse cara está falando de fagocitose? O que é isso? É um processo de autodestruição das células. E eu assim, viajando. Aí ele falou, gente, eu vou entender, olha o que ele falou, eu vou entender, eu vou admitir que todo mundo estudou fagocitose no ensino médio.
Então, eu não posso voltar ao conteúdo. Eu vou tocar, eu vou falar admitindo que todo mundo estudou. Mas quem estuda isso? Só quem veio de uma escola. Normalmente quem uma escola particular, que eles aprofundam muito mais. Então, eu morei com um cara da engenharia que ele estudou cálculo no ensino médio. E cálculo é um terror, né? Se alguém conhece algum engenheiro, sabe que é uma matéria que reprova muitos alunos da engenharia. E ele voou. Por quê? Porque ele tinha estudado na escola particular. Então, não só idosos a gente tem essa diferença, mas também jovens, adultos, crianças e por aí vai. Então, a gente tem que ter sempre essa sensibilidade, entender que são pessoas diferentes, famílias diferentes, histórico diferente, eu tenho que sempre olhar para isso. Mas, falando de idosos, a gente pode, por exemplo, trabalhar com esportes adaptados. Tá? Não entendo adaptados como algo pejorativo, algo negativo. Não. A ideia é, eu quero que os idosos também trabalhem a musculatura, os ossos, a inteligência, mas de acordo com a limitação física deles. Não posso forçar o idoso a correr uma maratona, né? Embora o Drauzio Varela, que é um idoso, com 70 e tantos, corra, mas nem todo mundo consegue. Então, eu vou adaptar, eu, né, educador físico e tudo mais, esses esportes para não prejudicar o meu paciente, ou os nossos pacientes. Artesanato, isso aqui sim é fantástico. Isso eu quero deixar bastante. Jogos de mesa, eles amam também, muito, muito. Festas temáticas, demais. Excursões, aí nossa, inclusive eu, agora tá difícil, né? Mas se eu chegar à velhice, se eu for idoso um dia, se der tempo de chegar, eu com certeza vou. Com certeza eu vou amar a excursão, cara. Eu vou amar. Porque eu acho que isso é muito gostoso, deve ser bom. Como... E aí, qual que é a ideia? Você trabalha a expectativa. Olha, a gente está, sei lá, em abril, né? Abril de 2021. Em janeiro de 2022, a gente vai conhecer, sei lá, Praia de Santos. Ah, professor, as praias de Santos é muito, muito simples. Para quem não foi, é tudo. Não, então, aí o que eu consigo trabalhar? Expectativa. Não, eu tenho que estar em cima, eu tenho que estar. Aí você já começa, não, tem que estar bonitona, tem que estar bonitão. Né? Eu vou melhorar a alimentação, vou exercitar, porque eu não vou querer nadar. Então, vou ter que melhorar o meu físico, e aí você consegue ir trabalhando, por conta dessa expectativa criada a eles, e trabalhando várias atividades. Então, a excursão é fantástico. E contação de histórias, que é uma forma da gente conseguir ativar o idoso. Muitas vezes, e aí vocês sabem, eu acho que vocês sabem, né? O idoso é entendido como alguém inútil. Não presta para nada mais. Não, é um peso para a família, principalmente se for doente. E aí você começa a ter várias associações negativas à velhice, que não é verdade. Não necessariamente. Tem nada a ver isso. Muitos associam, o idoso é um costo. O idoso é rabugento. O idoso é caduco. O idoso é fraco. Não, isso é tudo preconceito. E aí, uma forma da gente conseguir mostrar para a sociedade que isso não é verdade é ativar o idoso. Mostrá-lo, o idoso é idosa, né? Mas é mostrar essa pessoa idosa para a sociedade. Como, professor? Tem várias formas. Um jeito é a contação de histórias. Então, a gente faz encontros, e aí o idoso, que muitas vezes é esquecido, é deixado de lado, é ele quem vai contar sobre a sua história, por exemplo. Então, tem muitos idosos que são imigrantes. Esse amigo meu que fez ensino médio em escola particular, a família dele toda é japonesa. Então, os idosos, os avós dele, têm história lá do Japão, porque vieram do Japão, por exemplo. Então, tem idosos que moravam no interiorzão, bem interior, e vieram para a cidade grande. Tem idosos que têm experiência com o quê? Talvez com os filhos. Como educar os filhos? O que é importante no casamento? Qual que é a mentalidade que você precisa ter? Ou o que não fazer durante a vida para não chegar na idade avançada e não estar tão bem de saúde? Então, muitos têm uma experiência negativa. Olha, sabe por que eu não consigo enxergar? Por exemplo, porque eu não cuidei do diabetes. Tive retinopatia diabética, fiquei cego. Então, eu aconselho vocês a tomarem muito cuidado.
Então, o idoso é um poço de sabedoria, digamos assim. Tem muitas experiências que podem ajudar muita gente. Então, quando eu coloco o idoso para compartilhar histórias, o que, que eu desperto nesse idoso um senso de utilidade? Caramba, todo mundo fala que eu sou encosto, mas olha, tem gente me ouvindo. Todo mundo aqui, a galera está me ouvindo aqui. E aí você consegue estimular o idoso a querer dividir a sua experiência e por aí vai. Então, novamente, primeira infância, 0 aos 6. Segunda infância, 7 aos 12. Adolescência, 12 aos 18. Adulto, ou adultos, né? 18 aos 69, desculpa, aos 59. 60 ou mais idosos. E aí a gente tem idosos jovens, idosos velhos e idosos mais velhos, que são aqueles que têm 85 anos ou mais. Todos esses, dentro desses grupos, eu tenho diferenças entre os participantes, porque cada um tem a sua história, tem a sua vida, tem a sua doença, tem a sua limitação, tem a sua facilidade, por aí vai. Eu preciso entender isso e tentar adequar, de acordo com o que a gente já viu nas aulas anteriores, atividades para eles. Essa é a ideia central. Dando mais alguns exemplos sobre oficinas voltadas para adolescentes e para crianças, a gente tem aí, ó, literatura e arte. Vou dar esse exemplo, né? Vamos reproduzir a Mona Lisa, sei lá. Vamos, se você já foi em Paris? Não. Já ouviu falar da Torre Eiffel? Ah, já, aquela torre bonitona. Desenha ela para mim, e aí a gente consegue, por exemplo, estimular a arte. Professor, esse menino tem uma voz tão linda. Nós digamos que você escutou ele cantando no chuveiro, né? Ele ou ela, sei lá. Tem muitos cantores de chuveiro, né? Talvez eu seja um. Tá tomando banho e tá cantando. E aí você o quê? A arte também é música. Coloca, desperta, talvez essa criança fazer uma aula de canto, essa criança, né, esse adolescente, colocar para cantar, para fazer um coral, coisas assim, gente, que fogem da rotina do paciente, aquela coisa chata, aquela coisa amassante, de alguma forma tentar inovar. Ciências e tecnologia, bom, tecnologia hoje é tudo, né? Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Minha sobrinha tem 2 anos e meio e ela já fica com o dedinho, já sabe mexer no YouTube, ela é fuçada, menina. 2 anos e meio. Preciso entender. Ah, professor, mas eu não gosto. Mas, como nesse caso aqui, a gente vai tentar agradar o paciente e, de alguma forma, melhorar a vida dele, tem que passar pela tecnologia muitas vezes. É como agora, ó, tem vocês aqui no presencial e tem a turma do online. Se a gente não tivesse se adaptado, a galera que está em casa não poderia ter acesso à aula, não poderia fazer perguntas, sei lá, comentar e tudo mais. Então, a tecnologia, se utilizada da forma correta, com certeza é muito benéfica. Bom, teatro, dança, já falei, roda de conversa. Roda de conversa é o seguinte, você pega pessoas, sei lá, 5, 6, 4, 3 pessoas, um número de pessoas, e joga um assunto na roda. Gi, o que você acha do Alzheimer? Aí a gente vai falar. Ô, Juliana, e você? Etelvina, e você? Elane? E aí a gente começa a ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E aí, talvez eu não tinha olhado, eu não olho para o Alzheimer como a Gi olha, a Gisane olha. Mas depois que ela falou, eu falei, caramba, acho que faz sentido o que ela falou, né? Essas rodas de conversa são riquíssimas, porque é a troca de conhecimento, bom? E esporte, né? Como eu já falei. Idosos, atividades de pintura e artesanato. Professor, isso é muito bobo, uma coisa muito simples, não é nada. Eu fiz estágio em um espaço lá em São Carlos, uma universidade para idosos, Universidade Aberta da Terceira Idade, chama. UAT, Universidade Aberta da Terceira Idade. Uma das atividades oferecidas ali era artesanato. E aí a aula de artesanato bombava. Bombava. Ixi, a galera aprendia a fazer colagens, a mexer com material reciclável, a fazer bordado, a fazer pintura. E aí era a aula, sim, os alunos, as inscrições para a aula de artesanato voavam. Porque é algo que interessa os idosos, né? O que mais? Contação de histórias eu já falei bastante. Oficinas de danças, teatros e músicas.
Tudo isso aqui eu consigo trabalhar com os meus, ou com o meu paciente. Sempre entendendo que o meu paciente é um pedacinho do todo. Não posso entender, meu paciente é depressivo, então todo depressivo é como a dona Helena que eu cuido. Não, ele é um pedacinho bem pequenininho do todo. Muitas outras pessoas que têm essa doença, essa limitação, agem de forma diferente. Inclusive, talvez até encaram a vida de forma diferente, tá? Então, nosso paciente é uma pessoa, a gente não pode generalizar. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, e aí aqui tem alguns links, aí você pode entrar aqui, clicar para assistir e tudo mais. Agora, o link, faltam 3 minutos para acabar, e aí a gente vai começar a falar de outro assunto. Só vou revisar aqui rapidinho, que aí a gente no outro link já começa a falar. Então, novamente, o que a gente falou nessa aula, né? Esse conteúdo. O que é... a gente passou algumas noções de psicomotricidade, falou o que é atividade física, o que é exercício físico. Falou o que é recreação, que é distrair ou entreter, manter a atenção do meu paciente, proporcionar prazer, né? Não entendo mal, mas proporcionar bem-estar, a sensação de qualidade de vida, de relaxamento para ele. Existem vários tipos de recreação, eu preciso adequar para aquela que faz mais sentido para a minha plateia, para o meu paciente. Depois, a gente falou que, para que eu consiga colocar essas atividades, não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que observar algumas coisas. E aí a gente falou espaço, horário, capacitação, equipamentos, público-alvo, organização, planejamento, a gente falou bastante. Hoje, a gente viu o quê? Que mais do que saber como planejar, mais do que saber quais são os itens que eu preciso considerar, eu também preciso entender que cada plateia, ou público-alvo, ou população, que a gente dividiu em fases da vida, né, tem as suas características e geralmente se interessam por determinadas coisas, como são os idosos e todas aquelas populações que a gente falou. Começando desde a primeira infância, depois segunda infância, que é dos 7 aos 12, adolescência, 12 a 18, adulto, 18 a 59 e idosos, 60 ou mais. Esse foi um resumo, né, que eu fiz aqui dessa apresentação de slides, e agora a gente vai conversar um pouco sobre atividades que podem ser voltadas para a pessoa com deficiência física, tá bom? Que alguns chamam de portadores de necessidades físicas, a gente vai conversar sobre esse termo. Portadores de necessidades especiais. É pior ainda. Bom, a gente vai começar a falar, o link vai cair, pessoal do Zoom, daqui a pouco, tá bom? Vai cair e aí eu vou abrir um novo link para vocês, tá certo? Em menos de um minuto cai. Deixa eu compartilhar aqui a aula. Espera aí. Bom, essa aqui é a apresentação, né? A cara da aula. Vamos lá. Bom, antes de tudo, eu não posso começar a aula sem fazer uma observação. Não se utiliza mais o termo portadores de necessidades especiais. Por quê?